Jornal Futuro está de volta. A respiração se altera, as palpitações aparecem e, do nada, o medo de morrer se instala. Essa soma de sintomas forma um quadro clássico de crise de pânico, um transtorno que hoje afeta 2% da população no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a incidência é 3 vezes maior nas mulheres do que nos homens. E ainda de acordo com a OMS, as pessoas que normalmente desenvolvem a síndrome do pânico são jovens no final da adolescência e adultos em torno dos 30 anos. Saiba mais sobre os sintomas e o tratamento do transtorno do pânico na reportagem de Dani Moura. Em 1997, a caminho de um encontro com os amigos, a jornalista Karen Terahata sentiu o coração disparar, os braços formigar e uma dificuldade enorme para respirar. De repente, eu comecei a me sentir estranha, falei, olha, eu estou passando mal e os sintomas vêm, todas as sensações vêm ao mesmo tempo. Então, eu falei, estou morrendo, está acontecendo alguma coisa. E correram comigo para o pronto-socorro. Me sedaram, me deram algum calmante. Quando eu acordei, falaram, olha, você teve uma crise nervosa. O mal súbito se repetiu no dia seguinte, levando a uma série de consultas e exames médicos. Fazem todos aqueles exames clínicos, né, e não acusam nada, assim. Eletro normal, a pressão está normal. Não é nada, você deve ter tido algum estresse, alguma coisa que você não se lembra. E aí você volta para casa, não é possível, né? Você fica até envergonhado, né? De passar por isso, de fazer as pessoas todas, né, te acompanharem, te levarem no médico e você não ter nada. Inicialmente tem que ter um diagnóstico, né, que eu acho que é um ponto muito importante. E esses pacientes geralmente vão parar na emergência clínica. Então, assim, cada vez mais tem médicos trabalhando na emergência que estão preparados e conseguem identificar. Até encaminham pra gente e fica muito mais fácil esse tratamento, né? Porque às vezes leva anos para alguém conseguir dar esse diagnóstico adequadamente para o paciente e ele sofre esses anos todos com as crises sem saber o que ele tem. Definida como um transtorno de ansiedade, o pânico é uma doença de difícil diagnóstico. Durante as crises, o sentimento que prevalece é o medo da morte, que, segundo os pacientes, é infernal e incontrolável. O problema é que os outros, por desinformação e preconceito, tratam a doença como se fosse um chilique. Ele sente aquilo tudo, né? Tem palpitação, ele começa a contar a frequência cardíaca, vê que está acelerado. Então isso tudo faz parte. Ele pode até ter um momento de pressão no momento da crise, porque é uma ansiedade repentina que toma ele de assalto e ele não tem como controlar. Geralmente isso tem um pico de até 10 minutos e depois vai melhorando. Não é constante, isso é importante também ressaltar. Existe uma predisposição genética, isso é o fator primordial. E é claro que estresses no dia a dia acabam desencadeando em alguém que já tem essa tendência. Eu já tenho 17 anos que eu venho me tratando com um psiquiatra e com um psicólogo, fazendo terapia. Deixei várias vezes de fazer o tratamento por conta própria, o que agravou o problema, né? A coisa se cronificou. Mas hoje eu consigo ter uma qualidade de vida que eu não tinha por conta do tratamento que eu levo a sério, né? Eu fiquei 10 anos sem poder andar de avião, por exemplo. Então, isso me prejudicou muito no trabalho. Eu fugia de todas, assim, eu tive várias oportunidades de crescimento e eu me escondia porque eu sabia que como é que eu vou fazer para viajar? E aí eu comecei a trabalhar isso na terapia. Durante um ano, junto a minha terapeuta e a minha psiquiatra, a gente começou a fazer todo um trabalho para que eu conseguisse viajar, e eu conseguia. Uma das técnicas utilizadas para essa questão é a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, que tem assim um ótimo resultado, né? Onde a gente vai estar mapeando e trabalhando, onde o paciente vai estar percebendo em que momento acontece, como acontece, e com isso ele vai criando habilidades de enfrentamento para cada situação. Funcionou com Kari, o que lhe permite levar uma vida normal. A experiência desagradável, no entanto, a estimulou a montar um projeto para ajudar outras vítimas do pânico. Hoje, ela se dedica integralmente à tarefa de oferecer suporte emocional e informativo sobre os transtornos de ansiedade em seu blog e também no grupo de ajuda mútua que ela criou junto com a sua psicóloga. Resolvi criar um blog como uma forma de terapia até, para assim, expor minhas
meus problemas, minhas frustrações, né? Porque a gente enfrenta muitas frustrações no dia a dia por conta desse problema. E aí muita gente começou a me procurar, comentar, e eu falei, poxa, tá aí, eu acho que eu posso usar o que eu sei, porque eu pesquisava muito, né? Eu posso usar isso também para ajudar outras pessoas. Então, se você quiser conhecer melhor, o endereço do blog da Karen é semtranstorno.blogspot.com.br. E a gente segue uma conversa sobre síndrome do pânico com a psicóloga Cristine Fares Maia, que é professora do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense, a UF. E você anote aí o nosso telefone, entre em contato ou pode mandar sua dúvida também pelo @Canal Futura, o nosso Twitter. Bem-vinda, Cristine. Antes da gente responder a dúvida do público, que já tem várias aqui, eu quero entender como é que o medo se transforma em pânico e como o pânico se transforma em transtorno. O medo é uma resposta adaptativa do ser humano, né? Nós precisamos ter medo para poder nos proteger das situações de perigo que a gente corre no dia a dia. O que acontece é que existe uma resposta normal para o medo e existe uma resposta irracional para esse medo. No caso do pânico, o indivíduo ele começa a desenvolver um medo às vezes por uma situação de estresse ou sem uma causa aparente, e esse medo domina o indivíduo, tira a capacidade desse indivíduo de frequentar lugares, de ir pegar um ônibus, ir a um supermercado, né? Isso se torna de uma forma que a gente vai chamar irracional, porque esse medo torna esse indivíduo incapaz de enfrentar o seu dia a dia. E a ponto de ter reações físicas como essas que a gente descreveu. Exatamente, a ponto de ter essas reações físicas. Certo. A Karen de Tapiratiba, São Paulo, obrigada, Karen, pela sua participação aqui no jornal. Ela fala, o fato da pessoa ter receio de sair de casa à noite, em rua escura, achar que pode ser atacada, isso pode ser já um sinal de síndrome do pânico? Não costuma ser. Ter o medo de sair numa rua escura à noite é normal para o ser humano. Hoje nós estamos passando por um processo de violência, sai constantemente na mídia, aí assaltos, inclusive durante o dia. As pessoas têm um certo receio para poder se proteger. Transtorno do pânico, a pessoa ela não conseguiria sair à noite em hipótese alguma. Tá? Ela desenvolve, às vezes, um comportamento evitativo, que impede ela de sair. E não é um processo que ele vem gradativamente. Ele simplesmente apresenta esse quadro e se instala na pessoa. Em forma de crises. Em forma de crises. Tem mais perguntas. O Edson, de Duque de Caxias, ele fala, quando se anda de elevador e vai a um andar alto e sente-se mal, isso pode ser síndrome do pânico? Não necessariamente uma síndrome do pânico. Pode ser, às vezes, elevadores de andares muito altos. A própria mudança de altitude ou a velocidade do elevador pode gerar, às vezes, um frio na barriga, né? Mas se tornar um quadro de pânico, síndrome? Não. Tá bom. A Maria Eugênia, de Belfort Roxo, ela pergunta se a síndrome do pânico tem fundo emocional. Às vezes pode ter, como não necessariamente tem. O que acontece com pessoas mais ansiosas e passando por uma situação de estresse, né, num dado momento, ela é mais propensa a ter uma síndrome do pânico do que uma pessoa que não tem uma ansiedade mais elevada. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que são mais ansiosas ou mais emotivas sensíveis, elas vão ter uma síndrome do pânico. Certo. O Diógenes, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele pergunta, quando a medicação já não é suficiente, o que pode ser feito em termos de tratamento? O tratamento do transtorno do pânico, ele é fundamental. Tratamento psiquiátrico, com medicação, quando há indicação, e tratamento psicoterápico. Porque a medicação, ela reduz o sintoma e permite o indivíduo enfrentar aquele medo. Mas, por outro lado, a psicoterapia vai tratar dessas causas. A Vânia até pergunta se a medicação ela é permanente ou ela pode ser só por um período. A medicação pode ser somente por um período, enquanto o paciente está em fase de tratamento psicoterápico, né? E a partir do momento que ele consegue enfrentar esses medos, esses pensamentos que ele tem, né, que impedem ele de
agir, né, por conta do pânico. Não há necessidade depois, uma retirada gradativa, né, acompanhamento médico, não há necessário. Obrigada, Cristine, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Até uma próxima oportunidade. A você de casa também, obrigada pela sua participação aqui com as perguntas, pelo telefone e pelo Twitter. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com dicas de cultura digital. Até já. Veja em instantes a Semana de Cultura Brasileira na Universidade de Coimbra, em Portugal.